Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Estamos começando mais um Tete a Tete. E hoje vamos falar com uma das maiores âncoras da televisão brasileira, ela que fez a transição do esporte para o jornalismo do dia a dia, o jornalismo geral. Estou falando da Paloma Totti, a Paloma que é apresentadora do Jornal da Band, ao lado do Ricardo Boechat. Paloma, como é que foi essa transição? Como é que você está se sentindo no jornalismo geral? Aliás, você começou nele, né? É verdade, eu comecei no jornalismo, depois eu fui para o esporte. Antes de mais nada, parabéns pelo programa. Obrigada por vir aqui na minha casa, por esse bate-papo. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você. É recíproco. Só não é Paloma Totti. Existe um outro nome que você não falou, que até hoje eu não entendi por quê. Bom, estrela. Você me chama de estrela. Estrela, e é realmente uma estrela agora do jornalismo, estrela que já foi do nosso esporte, né? Foi uma mudança importante, Theo. Aliás, eu não imaginava que seria tão intensa e com tanta responsabilidade. O esporte é uma diversão, né? Tanto que eu acho que só dá para trabalhar com esporte quem realmente é apaixonado e quem sente o esporte. Eu acho que vendo uma partida de futebol, trabalhar com isso exige paixão. Você tem que sentir um jogo, sentir a torcida, sentir o ambiente. Eu tenho amigas, por exemplo, e para a mulher ainda é muito mais difícil, né? Porque o homem cresce com aquela coisa, principalmente do futebol, do esporte, praticando. A mulher fica muito tempo entretida com a boneca, com coisas mais lúdicas, e o menino não. Ele cresce com o esporte na veia. Então eu tenho amigas que assistem um jogo de futebol, Não lixando a unha, nada. E eu me arrepio mesmo. E você gostava de esporte desde pequena? Desde pequena por causa da escola. Eu tive uma formação esportiva muito forte no meu colégio. Eles incentivavam muito a prática do esporte. Meu pai também, né? Domingo era dia de Fórmula 1 e futebol, o rádio também. Então meu pai também colocou o esporte muito na nossa formação e o colégio foi fundamental. O jornalismo, cada dia é um dia, Theo. Cada dia é um jornal diferente, são notícias diferentes. O futebol fica naquele cenário, né, de treino, formação de time, que é encantador, tem o seu valor e tal. Mas o jornalismo é um mundo, é um Brasil e um mundo. Então é cheio de responsabilidade, são assuntos muito densos, muito. Tem vezes que eu saio do jornal tomada por aquela sensação de Estado Islâmico, de corrupção. Então eu saio pesada mesmo. E o futebol não, trabalhava fim de semana, acabava o Band Esporte Clube, era alegria, euforia. Vamos direto pro estádio, conversar com o Theo José, com amigos, com aquela interação que a gente tinha e a alegria que o esporte dá. Já deu para sentir que o papo vai ser muito bacana. Já já estaremos de volta aqui no Band Esportes com a Paloma Totti. Estamos de volta aqui no Band Esportes com Tete a Tete, hoje conversando com a âncora do Jornal da Band, a Paloma Totti. Paloma, hoje você apresenta o Jornal da Band ao lado do Ricardo Boechat. Como é que é esse trabalho fora das câmeras e mesmo durante o jornal? Bom, o Boechat é super autêntico. Acho que nem tem muito o que falar, é um mestre, ele é autêntico, como eu disse, tem uma opinião muito forte. Então, assim, é uma honra estar ao lado de uma figura como essa, de um jornalista como ele. E assim, é todo dia um aprendizado também. Às vezes ele faz comentários, coisas mesmo, é aquilo que a gente quer falar, né? E são comentários que você de repente não espera, não tá ali. Não, não tá no TP, nada ele escreve antes, tem matérias assim, faltando 10 segundos, por exemplo, eu vou chamar a próxima matéria, ele fala, volta pra mim, ele quer comentar, entendeu? Então na hora dá um insight nele, e aí ele fala uma coisa que você olha e fala, meu Deus, como que ele teve essa sacada em um... Acho que o rádio dá muito isso também, né? Um raciocínio muito rápido, ele é muito rápido. E fala aquilo que a gente quer falar, principalmente na área da política. Ele fala coisas que você fala, nossa... Tem vezes que ele termina de fazer um comentário, desde o menino do TP, o boy, eu...
de dar a mão e falar parabéns, obrigada por ter falado isso, E sabe? fora do ar, você aprende muito com ele também? Também, ele é muito alto astral, ele é muito focado naquilo, é impressionante. Ele ama a rádio, ele ama a Band News FM, ele responde todos os e-mails que chegam para ele. E mensagem de texto também, né? Porque ele fala o número do celular dele ao vivo, então ele recebe o jornal inteiro, ele fica no celular com gente que fala, tô aqui no metrô, tá tendo isso, ele imediatamente avisa a chefia de reportagem, checa isso porque eu acabei de receber essa informação. Ou seja, os telespectadores e os ouvintes acabam virando fontes para o Boechat. Você falou em rádio, você trabalhou na Transamérica durante um tempo e trabalhou também na Bradesco Esportes FM. O que o rádio foi importante para a sua posição hoje? O raciocínio rápido, o dinamismo, né, que o rádio traz. Eu amei ter feito rádio, espero ainda voltar. E é aquela coisa do contato mais próximo com o ouvinte, né? Você fala ali na hora, no momento com o ouvinte, isso é muito gostoso. Isso que a TV eu acho que está começando a entrar, que é a interação, né? Interatividade com o telespectador, que é muito legal também que o rádio tem. Para quem está começando a fazer jornalismo, radialismo, você diria que o rádio é a grande escola? Ah, sim. Eu acho, se eu pudesse voltar, lógico que assim, ao longo da minha carreira eu contei muito com a sorte, com a história do estar no lugar certo, na hora certa, mas eu teria focado um pouquinho mais na rádio, sim. Eu acho que teria me agregado muito como profissional. Você começou no Grupo Bandeirantes, estagiária no jornalismo, né, na Band News. Depois você foi para o esporte, ficou um tempo no esporte como repórter. Depois repórter e apresentadora e saiu para a Rede TV como apresentadora e depois voltou para a Band como apresentadora. Como é que foi essa sua saída para a Rede TV e essa volta na sua carreira? Foi dolorosa, mas foi importantíssima, porque eu também, a Band, eu tenho um carinho, sempre tive um carinho muito grande, mas eu sempre tive a sensação de que eu ia voar para voltar com mais bagagem, com mais experiência, mais madura, para trazer coisas boas para a Band também. Essa era a minha sensação, de que eu precisava viver algumas experiências e desafios para voltar melhor, sabe? Na Rede TV, querendo ou não, eu apresentava o programa diário, ao vivo, apresentava o programa no domingo, que era uma mesa redonda de mulheres, também um desafio enorme. Então me amadureceu muito, me preparou muito para essa trajetória e essa surpresa que foi o Jornal da Band, que eu acho que chegou no momento certo, de muita maturidade. Não é fácil sentar numa bancada daquela, com uma figura como o Boechat do teu lado, é muita responsabilidade. Então, eu acho que a Rede TV teve um papel importantíssimo. Você hesitou quando as pessoas falaram, olha, você vai começar a apresentar um jornal geral, você vai ter que dar um tempinho no esporte e vai apresentar um jornal geral. Porque você tinha passado também pelo artístico, né? Já tinha sentido o gosto do artístico. E aí você foi apresentar um jornal pela manhã na Band. Você hesitou na hora? Falou assim, puxa, será que é isso que eu quero? Ou era o seu objetivo? Então, não deu nem tempo de hesitar, sabia? Foi tão surpreendente, foi tão de uma hora para outra. Num dia chegaram, você grava um piloto amanhã? E aí fiz o piloto do jornal. E assim, o desafio e a oportunidade era tão grande, tão importante, que assim, eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu falei, caramba, olha o tamanho disso, é o principal jornal da casa, que o presidente, o dono da emissora tem um carinho e participe, tem um envolvimento com o jornal, entendeu? Que ele é muito bem amparado, tem excelentes repórteres, uma equipe brilhante, sabe? Eu simplesmente fui, Theo. Não tinha como falar não tinha como pensar muito, eu simplesmente joguei para Deus e... Você foi efetivada há mais ou menos 3 meses, né? 3 meses e pouco. Você já se sente totalmente adaptada ou ainda tem um caminho para mostrar mais? Acho que tem um caminho. Ainda vou à fonoaudióloga, ainda me dedico um pouco a isso, né? Articulação, a voz também. Você assiste o piloto do jornal, parece que eu tô no Band Esporte Clube. Inverno em São Paulo, é tudo pra cima, né? Porque o esporte, ele vamos ao vivo direto pro... Então ele é muito alegre, com muita energia. E aí eu transferi tudo que eu tava acostumada pra bancada. E não, tem que descer um tom, tem cada matéria você dá um tom, às vezes mais sério, às vezes um pouco mais alegre, entendeu? Dependendo do assunto. Então ainda é uma adaptação.
Como é que é a sua rotina dentro do jornal? Você chega no início da tarde e o que você fica fazendo até a hora que você vai entrar no ar? Eu chego à 1h da tarde, né? A gente tem a reunião do jornal do dia à 1h da tarde. Então, ali é a divisão das matérias para os editores, o que cada um vai fazer. A gente discute um pouco as matérias, até porque um pode dar uma ideia, então é discutir cada matéria que vai ter no jornal no dia. E é muito boa essa reunião, porque você já entra no clima do jornal. Então eu faço essa reunião, aí eu saio para almoçar. A hora que eu volto, eu já estou à disposição do jornal. Então é gravar off, estou aprendendo a editar um pouquinho também, para ter uma participação mais no conteúdo do jornal. E aí eu já desço para me arrumar, maquiagem, cabelo, me troco, subo, começo a ler cada matéria. Algumas matérias eu até assisto para saber o conteúdo. A gente está vendo vários exemplos hoje no jornalismo de pessoas que ficam um tempo no jornalismo e depois vão para o entretenimento. Você está chegando agora no jornalismo geral. Passa pela tua cabeça, de repente, lá na frente, ter um programa de entretenimento? Seria bacana, né? Eu tenho que me firmar agora no jornalismo, foi como eu te falei. Construir um nome, construir uma carreira no jornalismo e aí, quem sabe, abraçar um outro desafio mais pra frente. Eu já fui do entretenimento, eu gosto. Também é uma praia que eu surfo numa boa, né? Então, pode ser sim. Daqui a pouquinho, muito mais com a Paloma Totti aqui no Tete a Tete no Band Esportes. Segura aí, é jogo rápido. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com a Paloma Totti, apresentadora do Jornal da Band. Paloma, você antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, você cobriu um Pan-Americano, você cobriu uma Olimpíada em Pequim e você cobriu a Copa das Confederações e não foi para a Copa da África. Essa foi uma grande frustração? Foi, eu estava na Rede TV, estava muito feliz lá também com as coisas que estavam acontecendo. Eu cheguei para cumprir um papel, de repente eu já era a cara do esporte da emissora, então também isso foi muito legal, o que compensou. Mas claro, nada como uma Copa do Mundo. Eu tinha feito a Copa das Confederações na África, foi fantástico, então eu sabia que ia ser uma Copa inesquecível, incrível, pela energia do povo também sul-africano. Foi muito legal a Copa das Confederações. Mas assim, depois também tive a oportunidade de trabalhar na Copa aqui no Brasil, que foi muito legal também. Mas ficou um pouquinho de, quero estar lá, sabe? Mas foi legal também. E como é que foi a sua cobertura na Copa do Brasil? Você ficou o tempo inteiro em Teresópolis, acompanhava a seleção brasileira. Como é que foi esse momento? Foi praticamente a sua despedida do esporte, né? Foi, para fechar com chave de ouro, foi muito intenso. Um teste muito duro, emocional e físico, muitas horas trabalhando, muitas horas ao vivo, mas foi muito importante também para amadurecer. Foi na Copa do Mundo que eu comecei a fazer o Jornal da Band. Eu acho que a Copa do Mundo mostrou para algumas pessoas lá dentro da emissora que pode ser, porque engraçado. A hora do Jornal da Band era o horário que eu estava mais cansada, Theo, porque eu começava no Café com Jornal, então assim, 4 horas da manhã. Eu acordava às 4 e ia um dia inteiro de ao vivo, o dia inteiro. O Jornal da Band era o fim do expediente, que eu estava assim, morta. Mas era a hora, não sei, eu tomava alguma coisa assim, eu era contagiada por uma coisa que ali Então eu queria fazer tudo perfeito, a gente não tinha o TP nem nada, então eles mandavam os textos e tal. E eu queria fazer exatamente, então eu decorava tudo aquilo, sabe? Eu queria fazer perfeito. E ficou muito legal, então eu acho que a Copa do Mundo me abriu essa porta. Para você, qual foi seu grande momento atuando no esporte? O grande momento? Pan, Pequim? Não, o Pan foi o começo, foi o primeiro evento internacional importante, né? Então ali foi também uma escola muito importante. Pequim foi muito legal, mas eu acho que o que ficou mesmo, acho que a Copa do Mundo foi um marco, assim. Ali eu pude comandar, me divertir, passar por alguns momentos bem difíceis e apareci bastante também. E aí foi essa porta importante que me abriu para o jornalismo e para chegar até o Jornal da Band.
o quanto que você acha que no atual momento da televisão brasileira e mundial, a beleza, a parte física pode interferir no seu trabalho? Tem o preconceito, né? Do rostinho bonito, cabelinho feito, maquiagem, precisa mostrar algo a mais, né? Conteúdo. Como no meio esportivo existe o preconceito contra a mulher. Você colocou o preconceito no lado masculino no esporte. Tem um preconceito, mas por outro lado, a gente sabe que uma repórter mulher, uma pessoa atuando mulher no esporte, acaba tendo as portas abertas porque os jogadores, os pilotos, eles gostam de ser entrevistados por uma mulher bonita. Você teve, de repente, assédio no futebol como repórter? Nunca diretamente comigo. Pediam para o produtor, o Gustavinho, já pediram o telefone, na época o MSN, e aí era não passe. Mas comigo, assim, diretamente, não. Você acha que a postura interfere muito nisso? Se você tem uma postura mais profissional, a pessoa não chega? Sim. Acho que na vida, né? Eu acho que eu intimido um pouco os homens, eu sou muito séria demais. Quando eu saio, às vezes Agora não, porque eu namoro, mas quando eu saía na época de solteira, os homens até, engraçado, em alguma festa, pegavam por esse lado, assim, sabe? Você é muito séria, você é muito bonita, não precisa ser tão séria assim. Mas essa é a Paloma, né? Vai fazer o quê? Bom, agora eu vou pedir a sua opinião, Paloma, em dois assuntos, um do esporte e um da política. Como é que você está vendo esses escândalos na FIFA, na CBF, esse momento que o futebol está passando no mundo? Muito triste, né? Eu tenho até um pouco de medo de conversar disso com amigos, com pessoas que são apaixonadas por futebol, porque eu não quero que a ilusão do futebol acabe, sabe? A paixão acabe. Mas eu acho que sempre foi algo que sempre rodou o nosso meio, né? Acho que a gente sempre viu, sentiu alguma coisa no ar e não sabia muito por onde partir. Nós jornalistas, a gente tem aquela coisa do investigativo também. E eu sempre pensei muito, depois daquela matéria da denúncia da arbitragem, lembra? Que foi um escândalo da arbitragem. Eu sempre fiquei procurando alguma coisa, sabe? Aquele livro, Jogo Sujo, que fala disso, já abre um pouco para esse caminho. Então eu acho que a gente sempre sentiu algo no ar, mas nunca algo palpável, assim, uma coisa que virasse um escândalo mesmo. E agora, acho que tem que se fazer justiça, Theo. O ser humano está caminhando para um lado muito pesado, assustador até. A ganância assusta e vai levar a coisas ainda piores, sabe? Então que se faça justiça, pelo menos. Você não acha que no esporte, o jornalismo esportivo, ele está ficando um pouco de lado e agora o espaço maior está ficando para o entretenimento? Eu sei que o esporte é entretenimento, mas eu acho que tem um jornalismo esportivo grande também. Eu vejo, por exemplo, uma repórter do site da ESPN, a Camila Matoso, que ela vai atrás das coisas, ela está lá em Brasília procurando saber isso, aquilo, e eu vejo isso muito pouco nas TVs abertas e mesmo nas TVs a cabo. Você não acha que esse lado está ficando um pouco de lado? Perfeito. Às vezes a gente acaba deixando um pouco dessa veia jornalística mesmo, né, de investigar, de ir atrás, e o esporte, você vê, chegamos num momento que o esporte virou praticamente policial. Até parou um pouco o entretenimento, virou coisa séria, o futebol virou coisa séria, virou investigação, virou CPI, virou gente presa, entendeu? Parou um pouco a brincadeira, sabe? E falta isso mesmo. Por que isso não foi divulgado antes? Por que precisou alguém que foi descoberto revelar em delação premiada todas as falcatruas, compra talvez de sede de Copa, entendeu? E não um jornalista revelar isso. É difícil também, né? Você conseguir um furo desse tamanho. Agora, vindo para a sua nova área, que é o jornalismo geral, como é que você vê o momento da política brasileira, com o Petrolão, com o Mensalão, com tudo isso que está acontecendo? Política é um assunto que eu ainda tenho que fazer como futebol. Estudar bastante, presto muita atenção no Boechat, no que ele fala, nas ideias dele. Então ainda é um assunto que eu preciso mergulhar mesmo. Não entendo, não domino a política, embora tenha que saber, entender do atual momento da política no Brasil, que vai muito do que eu falei Eu tenho medo que não se faça justiça com o que tem que ser feito. Tenho medo que acabe literalmente em pizza. Em cima disso que a gente está conversando, Paloma, hoje dentro da Band,
você tem a liberdade total para expor aquilo que você pensa, não só no ar, mas fora do ar também, sugerir matérias, olha, vamos fazer isso. Você sente que a imprensa hoje está mais livre do que no passado? Sim, concordo. Eles até gostam disso, querem que eu faça matérias. Eu já até fiz uma de alimentação, alimentos polêmicos. Então eu tenho, eles querem, eles me dão total liberdade para participar. Comentar não, porque a gente tem uma figura ali do âncora que também tem essa parte editorial e fala pela emissora, né, que é o Boechat. Então essa parte fica com ele, mas assim, muitas vezes no jornal ele interage comigo. Eu acho que aos poucos a gente vai conquistando esse respeito e essa liberdade também. Eu tô começando quietinha no meu canto, tentando aprender ao máximo, me dedicar, evoluir bastante, até na apresentação, que é totalmente diferente do que eu fazia. Então, aos pouquinhos, sim. E eles dão essa liberdade para sugerir matéria, para que eu faça matérias especiais. Então, tem sim essa liberdade e esse aval. O momento mais leve da nossa conversa. Curiosidade muita gente tem, né? Como é que é o seu dia a dia, Paloma? Meu dia, bom, de manhã eu falei que eu chego na Band à 1h para a reunião do jornal, então eu aproveito a manhã para fazer minhas coisas. Então, depende do dia. Tem um dia que eu tenho fono pela manhã. Dorme muito? Eu não acordo cedo, não sou de acordar às 7, 8. Meu horário, a partir das 8h30, 9 horas, eu rendo bem no dia. Que também não é tão tarde assim, vai. E aí eu faço minhas atividades, então tem um dia que eu vou a fono, também faço academia, personal, que para o trabalho também é importante, né? Tem que manter uma linha. Um dia eu vou à terapia, um dia eu faço minha prática aí com a minha religião, então vou praticar minha fé. Então cada dia eu tenho uma rotina diferente. Você disse que faz terapia. O que te ajuda a terapia no trabalho? Mente, acalmar um pouco a ansiedade. Nosso meio é complicado, né? Tem uma vaidade importante, então manter sempre os pés no chão. Precisa um exercício para manter os pés no chão? Não um exercício, mas precisa fazer com que eu mantenha meus valores, sabe? Para que eu não me deixe tomar por certas coisas, às vezes uma intriguinha. Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Você tem muitos amigos no meio? Me dou bem com todo mundo, tenho. Acho que sim. Bom, para a gente encerrar a nossa conversa, Paloma, hoje você diria que em que estágio você está na sua carreira? Tem muito para vir ainda? Você está chegando no topo? Como é que você avalia o seu momento atual? Eu acho que por muito tempo, e isso foi bom também, acho que a gente pode falar a linguagem do futebol, durante muito tempo eu era banco de reservas. Então eu entrava, substituía alguém, cumpria um papel e agora eu acho que chegou a hora de ser titular, sabe? Chegou não, agora eu sou titular de um time. E agora eu me sinto como titular, porque antes tinha muito disso. Então substituía, cumpria um bom papel num time, entendeu? Eu era uma peça importante, uma peça coringa, muito versátil, então fazia esporte, fazia entretenimento, às vezes fazia uma coisa mais séria. E agora não, agora eu acho que chegou a hora de ser titular de um time, entendeu? E tem muito para caminhar ainda? Tem, né? Agora é caminhar, evoluir, foi o que eu te falei, amadurecer ainda mais. E é isso, para chegar, eu acho que até posso falar que eu cheguei na seleção brasileira, né? Porque o Jornal da Band é o principal jornal da casa, então a audiência é muito importante, tem um público muito importante, uma equipe excepcional. Então eu acho que é seleção também, por que não? Paloma, sucesso, fica a nossa torcida para que você continue caminhando bastante, porque além de uma excelente profissional, é uma ótima pessoa. Muito obrigado pelo papo aqui no Tete a Tete. O Tete a Tete volta na próxima semana aqui no Band Esportes.